Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor e vamos ver a análise dos comentaristas sobre os confrontos das oitavas de final da Libertadores e oitavas de final da Copa do Brasil. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Tá feia a situação de São Paulo, hein? No Vamos Campeonato combinar. Brasileiro tá. Gente, que é isso? Perdeu. Bem que o pessoal tava falando que ia perder esse jogo, né? O palpite foi de vitória do Bahia. O São Paulo tá 2 pontos à frente da zona do rebaixamento. 2 pontos. Nossa, é que tem muito time ruim, né? E o São Paulo não está num bom momento, mas também não tem time para cair, né? Acho que não é a situação que a gente nesse momento tem que bater, embora seja incômodo ver o time muito mais perto da zona da degola do que de uma posição mais de destaque, de lutar por algo mais importante. Mas é a realidade do São Paulo. Não tem dinheiro, não tem um grande elenco. Os principais jogadores machucados. Os principais jogadores machucados, tem um técnico que fica mais fora do que dentro, né, que toda hora está suspenso. Enfim, o São Paulo vive problemas, inclusive fora de campo, né? Porque eu acho que no meio de um campeonato, você dá férias para o seu diretor e você viajar para a Europa para ficar não sei quantos dias para ver final de Champions League, no caso o presidente, e o São Paulo fica meio sem comando por aqui. Acho que mas não é legal. importante para ele, de repente, ver o mercado, ver algum jogador, vai ter essa abertura de mercado aí no meio do ano, vai que sobra alguém. Mas assim, Sei. só se ele pegar alguém da final da Champions lá. Não, aí também não, né? Mas assim. Desculpa, o Júlio Casares tal, foi lá, aproveitou a oportunidade para ver o jogo, a final da Champions. Tudo bem. Talvez fazer algum relacionamento. Tem direito. Agora, também. quanto ao desempenho ruim do São Paulo no Campeonato Brasileiro, e no todo não tá jogando muito bem, mas nas Copas, principalmente na Libertadores, fez a segunda melhor campanha da fase de grupos. O problema de você estar ali perto da zona do rebaixamento é que isso pode mexer com a questão mental do time que vai disputar mata-mata de Libertadores na volta das competições. Aí você tem que administrar, quando você poderia, de repente, descansar no Campeonato Brasileiro para entrar com tudo, fisicamente, num jogo de mata-mata de Libertadores, puxa vida, mas a gente não pode largar o brasileiro. Nunca deveria largar, mas se você está correndo o risco de entrar em zona de rebaixamento, você fica com a corda mais no pescoço, você tem menos margem de erro. Hora de falar sobre o São Paulo, queria te contar se Luiz Zubeldia corre risco de demissão. Depois de mais um tropeço, o São Paulo perdeu no sábado para o Bahia por 2-1 em Salvador, ficando em situação ruim no Campeonato Brasileiro. O Tricolor é o 13º colocado, 12 pontos conquistados em 11 rodadas. A coisa só não é pior porque todos os times abaixo do São Paulo, com exceção do Vitória, perderam. O Vasco, o Inter, o Fortaleza, o Santos, o Juventude e o Sport foram derrotados. O Vitória acabou empatando com o Corinthians. Não fosse por isso, e certamente a posição do São Paulo seria ainda pior. De qualquer forma, na live do canal do Nicola nesse domingo, uma das perguntas que eu mais recebi de São Paulinos é: Zubeldia corre risco de demissão? Se não vencer o Vasco na última partida antes da parada para a Copa, a diretoria pensa em demiti-lo? Repassei o questionamento para duas fontes diferentes do Departamento de Futebol do São Paulo e ambas asseguraram que não faz parte dos planos demitir o Zubeldia. Multa de 5 milhões de reais, a questão financeira, a dificuldade para encontrar um substituto, tudo isso joga a favor do treinador. Acho que a maior chance de o Zubeldia cair é se a pressão em cima de Júlio Casares e Carlos Belmonte se tornar insustentável. Mas jogo contra o Vasco dentro de casa vai ser super importante, não dá para aceitar mais um tropeço do Tricolor, que especialmente no Campeonato Brasileiro vai muito mal. Sobre o adversário do São Paulo, não estou menosprezando o Atlético Paranaense não, mas eu confesso que eu tinha deletado o Atlético Paranaense desse sorteio. Sabe quando você não lembra que o time tá lá? Né? Eu lembrava do CSA, do CRB, do Retrô, mas o Atlético Paranaense estava naqueles que eu não lembrava que estava na disputa. Embora esteja, passou pelo... Ele ganhou de quem? Brusque. Do Brusque de 1-0. Tá na Série B, caiu ano passado, mas é um adversário... Décimo na Série B. É um adversário sempre chato, mas vive um momento difícil, o Atlético Paranaense, mas eu tô com o Arnaldo. 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Tô com o Arnaldo. Jogar no sintético é ruim pros caras que o São Paulo tem, é ruim pro Lucas, é ruim pro Oscar, pro elenco que o São Paulo tem, já meio esfacelado. Não vai ser mole, não. Sim, mas não reclamo do sorteio, podia ser pior. Acho que os adversários grandes, assim, outros times pegaram... o Corinthians pegou o Palmeiras, ruim para os dois. O Inter pegou o Flamengo, ruim. Tem Fluminense e Galo.
Que é como? É Inter e Fluminense. Galo e Flamengo quem? Galo e Flamengo. Você viu que os grandões se pegaram. Uhum. Quem saiu dessa foi o São Paulo e o Botafogo. Você que o Botafogo pegou o Bragantino, que tá muito bem. Não é? Sim. Não dá para reclamar, não. Não dá para reclamar. Não dá para reclamar. O Atlético, tá agora, como o Ale lembrou, tá recém-dirigido pelo Odair Hellmann. Tem um monte de jogador rodado, né? Tem o Patrick, ex-São Paulo, Kardec, ex-São Paulo, Léo Pelé, ex-São Paulo, o Juliano, ex-Corinthians, tal. Tem um monte de jogador experiente, mas não tá bem, de fato. Até começou bem a Série B, mas não vem bem agora. Tem um bom tempo até o confronto, né? A Série B não vai parar como a Série A, né? A Série A para durante o Mundial, a Série B não. Mas eu acho que não é dos piores diante da circunstância mesmo. Embora, na janela, o Atlético tenda a se reforçar consideravelmente até para cumprir o objetivo de subir para a Série A, né? A intenção, depois a gente vai colocar o nosso grande Napoleão de Almeida, certo, Maurício? Para comentar o momento do Atlético, ele sabe tudo do Furacão. Sim. Mas a intenção do Atlético é reforçar consideravelmente o time na janela para tentar subir de primeira divisão. Olha o Felipe Castro, curioso aqui. Mas o time foi sorteado nos primeiros 2 sorteios. Foi o primeiro time a ser sorteado nos 2 sorteios. Foi. Outra coisa legal aqui que o Gabriel Gonçalves falou, outra observação interessante. São Paulo passando pelas fases, vai ter overdose de tapetinho. Atlético Paranaense, Botafogo e Palmeiras. É verdade. Caraca, é verdade. O Oswaldo Borini falava, será o tetra da vingança na Libertadores. Atlético Nacional 2016, Botafogo 24, Palmeiras 21 e Vélez 94. Abraço, diz aqui o Oswaldo. Olha só. Vocês preferiam o Atlético Paranaense como saiu ou o Bragantino? Ai, cara, boa pergunta, hein, cara? Eu preferi o Bragantino pela questão do gramado, sinceramente. Eu prefiro o Atlético Paranaense. O Bragantino é vice-líder do brasileiro, Arnaldo. Eu sei, cara, mas no mata-mata, enfim. Mas tudo bem, Vocês preferiam o Atlético Paranaense ou o Vasco? Atlético Paranaense. Atlético Paranaense. Olha aí. Sem Diniz no caminho. O Atlético Paranaense ou o Fluminense? Atlético Paranaense. Paranaense, óbvio. Então nós realmente estamos falando aí naquele grupinho dos adversários, entre aspas, mais palatáveis, né? Junto com o CRCA, o CRB... Pergunta boa aqui, ó. Metrô. O Éder pergunta, como a Série B não vai parar, não é ruim porque o Atlético vai estar com ritmo de jogo? Então, mas o São Paulo já vai ter voltado ao ritmo de jogo. Deixa eu repetir aqui, quantas rodadas de brasileiro teremos até o jogo do Atlético Paranaense, tá? O primeiro. O São Paulo volta a jogar pelo Brasileiro contra o Flamengo no Rio. Depois é Bragantino em Bragança. Depois é Corinthians no Morumbi. Depois é Juventude em Caxias. Depois é Fluminense, como eu falei, e aí sim Atlético Paranaense. Então são, se eu não perdi a conta, 1, 2, 3, 4. São 4 rodadas de brasileiro até a partida da. Ou melhor, 5 rodadas de brasileiro. 5 rodadas de brasileiro até a partida da Copa do Brasil, né? Então são 5 partidas, não vai ter retomado o ritmo, né? E a viagem mais longa seria Caxias, Juventude. Ó, a pergunta aqui do Eric Magri Ribeiro. Qual Copa vocês priorizariam, já que precisamos recuperar no brasileiro? Eu tentaria passar nas duas e ver o sorteio das quartas da Copa do Brasil para escolher. Aí, Arnaldo. Ah, cara, eu acho que... O Arnaldo tá comigo nessa tese. Maurício é bailarino. Não, eu acho... Sobre ficar vivo nas duas Copas aí. Eu acho que, na verdade, fica numa situação que normalmente um clube grande que não tem condição de ir para Libertadores via brasileiro fica, que é: vou tentar um título esse ano
E se eu conseguir esse título, eu consigo viabilizar o ano que vem. Como foi, aliás, a nossa Copa do Brasil, né? Vamos combinar, né? Sim. Né? Foi ali que foi. Mas é um risco grande, ainda mais sabendo que o elenco não vai ser incrementado, né? Para 3 frentes, né? O que eu espero é que quando chegar o jogo contra o Atlético Paranaense, em 6 jogos do Brasileiro, incluindo esse próximo com o Vasco, o São Paulo esteja numa zona de distância para o Z4 confortável, né? Uma coisa não atual, né? Uma zona confortável para poder daí nos 4 meios de semana jogar com tudo, né? Porque é muito difícil chegar nessa fase, né, de oitavas de final e você rifar uma das Copas, né? Claro. Como é que você vai justificar isso? Exato, exato. Né? Olha o Douglas Reis Brito aqui. Fomos sorteados primeiro para sermos eliminados primeiro. Na Liberta, o Corinthians jogará em casa contra o Eldredon. Vamos pelos 45 pontos, carajo, diz aqui o Douglas. Calma, Douglas. E o Silvio Belintani fala, logística, Atlético Paranaense está mandando o jogo em Seul agora. Esse canal vende muita desgraça. É um time de Série B que está no meio da tabela, inacreditável. Então, Silvio, na verdade, desgraça é a galera que fala, não, vai cair, pelo amor de Deus, muda o técnico, muda tudo, contrata o Jorge Jesus. Nós estamos aqui analisando, como sempre, meu caro Silvio. Guilherme Bartolomeu, âncora, estou esperando o Arnaldo falar que o elenco do Atlético Paranaense é melhor que São Paulo. Arnaldo, estou contigo quando o assunto é contra a diretoria, diz ele. Guilherme Bartolomeu. Não, o elenco do Atlético do Paraná é da Série B, né? Dos elencos de Série A, o São Paulo tem poucos elencos piores do que o dele, ou mais vastos que o dele para jogar a frente tripla. O Cigano explica aqui, 30% de jogos sem estar no banco de reserva. Ah, bom, aí sim. Isso é um absurdo. Aí sim. Isso é um absurdo. O Zubeldia não adianta ele ficar bravinho com o Alê, que a pergunta foi nossa, quando foi perguntado sobre isso, porque isso é ridículo. Isso devia descontar do salário dele, todas as vezes. Pois é. Isso é a pior coisa do Zubeldia, disparado, assim, de longe, a pior coisa. Isso é uma coisa a se considerar pela permanência ou não do treinador. Essa é o principal fator. Não é desempenho, como o time joga, como é o sistema, ou se é fã do Luciano ou se não usa a base. Isso teria que pesar. Sim. Eu queria fazer uma observação sobre essa transferência aí do Ângelo, né? Então, repetindo, são 5 milhões de euros mais 7 por atingimento de metas, o que pode totalizar 7 milhões de euros. Sendo que ele tem 16 anos e só vai poder ir quando fizer 18, correto? Então, ele ainda fica no São Paulo para tentar, que é muito novo, 16, muito difícil ele dar um retorno esportivo ainda tão jovem para o São Paulo, mas ele ainda fica, certo? Ele é um lateral direito. O Pedro Lima, que não é o meu sobrinho, mas é o jogador do Sport, o lateral, que era titular do Sport, né, e foi a maior transação de um jogador do Nordeste para fora, foi comprado no ano passado pelo Wolverhampton por 10 milhões de euros. Sendo que o Sport tinha 70% desse valor, tá? 7 milhões de euros, tá? Mais ou menos a mesma coisa. A gente, considerando que o São Paulo precisa vender jogadores urgentemente e consegue essa venda. Esse jogador ainda não subiu para o profissional. É uma grande promessa, mas existem muitas na história do futebol, a gente está repleto de grandes promessas que quando subiram não mostraram nada e se perderam por aí. Posto isso, esse é um valor que o São Paulo ganha e que ele poderá, com esse valor, mexendo ali na negociação, manter Juan Tressoldi e Marcos Antônio. Vamos dizer assim. Sob esse prisma, foi realmente um negócio muito ruim ou não? Ou é válido? Deixa eu juntar aqui a pergunta do Douglas aqui, ó. A venda do Ângelo deveria ser investigada. Por que um clube desesperado por grana aceitou receber tão pouco dinheiro em 2 parcelas, sendo que a segunda será paga em janeiro de 27? Exato. Então, primeiro tem esse porém, né? Só uma parcela cai agora. É mais para cumprir meta esse ano do que para qualquer coisa. Como disseram aí nas Alamedas do Morumbi, o Éder Trasquinha do UOL sempre traz isso, ele falou, eu ouvi de um cara muito ligado ao presidente, a meta desse ano não é ganhar a Libertadores, não é ganhar a Copa do Brasil, não é escapar do rebaixamento brasileiro, é fechar no azul. Certo? Então, esses 2,5 milhões pode ajudar a fechar no azul. Primeiro, a grana de venda, assim como foi do William Gomes, ela não vai para investimento no futebol. Com o FIDIC, com as amarras, ela não vai direto.
eu vendi 9 aqui o William Gomes, 2,5 o Ângelo e vou investir no time. Não, esse ano não é assim. Informação importante, o São Paulo fechou nesse domingo a venda do lateral direito Ângelo, 16 anos de idade, com o Strasbourg, clube francês que tem como dono os mesmos representantes do Chelsea. Não descarto, inclusive, que seja uma jogada do Chelsea, mas você coloca o Strasbourg na parada para que o negócio não fique tão caro. A operação final foi fechada em 5 milhões de euros fixos, ou 32 milhões de reais, mais 2 milhões de euros em bônus, que equivalem a 13 milhões de reais. Então o São Paulo tem assegurados 32 milhões de reais que serão pagos em 2 parcelas. A primeira 30 dias após a assinatura do contrato. Na próxima segunda-feira, o Ângelo já vai para a França para passar por exames médicos e assinar esse contrato, ou seja, em breve o São Paulo terá direito a 16 milhões de reais, os outros 16 milhões caem assim que o atleta se transferir em definitivo para o Strasbourg em janeiro de 2027. Vale a lembrança de que o Ângelo só pode se mudar de clube e jogar no exterior a partir do momento em que completar 18 anos de idade. São Paulo assegura os 32 milhões, sonha com os outros 13 e mantém 12,5% do valor de uma venda futura. Ângelo, que é super bem avaliado no futebol brasileiro, havia disputado, por exemplo, o Sul-Americano Sub-17 com a seleção titular absoluta e autor, inclusive, de um gol, mais uma contratação feita pelo Chelsea por indicação de Alisson Marins, que é o grande responsável por chefiar o scout do Chelsea na América do Sul. Já o São Paulo, em grave dificuldade financeira, não pôde pôr esse menino para jogar, precisou vendê-lo antes, até por isso conseguiu um valor bem abaixo do que certamente o Ângelo vale. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E saiu ontem o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil e oitavas de final da Libertadores. Na Libertadores, o São Paulo vai pegar o Atlético Nacional nas oitavas de final. Na minha opinião, o São Paulo deve passar, né, galera, para as quartas de final, que vai enfrentar entre Botafogo ou LDU e muito possivelmente pode enfrentar o Palmeiras na semifinal. E numa possível final, eu acredito que pode ter Flamengo ou Racing. E já na Copa do Brasil, o São Paulo se deu bem e vai enfrentar o Atlético Paranaense. Vários confrontos fortes entre Palmeiras e Corinthians, por exemplo. E tem alguns comentaristas ainda, né, galera, que falou que preferia enfrentar o Bragantino do que o Atlético Paranaense, um time de segunda divisão contra um dos principais quase líder do Campeonato Brasileiro. Não faz nenhum sentido, né, galera? E resta apenas mais um jogo para o São Paulo antes da parada para o Mundial de Clubes. Vai ser contra o Vasco no dia 12, com o São Paulo jogando em casa. Então vamos ver se o Zubeldia aproveita essa parada e faça o tricolor voltar melhor. Eu não concordo com alguns comentaristas que falam que o São Paulo faz uma boa temporada porque está invicto na Libertadores. Mas olha o Campeonato Brasileiro. Em 11 jogos, o São Paulo venceu apenas 2. Uma das desculpas dos comentaristas é que o elenco do São Paulo é curto, que não sei o quê. Mas espera aí, empatou em casa contra o Sport, contra o Fortaleza e perdeu também jogando em casa contra o Mirassol. Será que o São Paulo não tem time e elenco para ganhar desses times? Outra desculpa é que o Lucas Moura, o Caleri, o Oscar está lesionado, por isso o São Paulo não vence alguns jogos que não sei o que. Depois da parada o Lucas e o Oscar vai voltar e o tricolor vai jogar melhor. Mas calma aí, no Campeonato Paulista, mesmo com Lucas Moura, Oscar e Caleri, o São Paulo não venceu jogando em casa a Inter de Limeira, o Velo Clube e perdeu para a Ponte Preta. Então será que o tricolor vai mesmo evoluir depois dessa parada e com esses jogadores voltando de lesão? Vamos ver, né, galera? E após o fim da 11ª rodada, vamos ver como ficou a classificação do Campeonato Brasileiro. O Flamengo assumiu a liderança com 24 pontos. Em segundo aparece o Cruzeiro, em terceiro o Bragantino, esses com 23 pontos. Em quarto aparece o Palmeiras com 22. Em quinto o Fluminense com 20. Em sexto o Bahia com 18. Em sétimo aparece o Mirassol. Em oitavo o Atlético Mineiro, esses com 17 pontos.
Em nono aparece o Botafogo. Em décimo, Ceará. Em 11º, Corinthians. Em 12º, o Grêmio. Esses com 15 pontos. Em 13º aparece o São Paulo com 12. Em 14º, o Internacional com 11. Em 15º, Vasco da Gama. Em 16º, Vitória. Em 17º, Fortaleza. Esses com 10 pontos. Em 18º aparece o Santos. Em 19º, Juventude. Esses com 8 pontos. E em último, aparece o Sport com apenas 3 pontos. E essa partida contra o Vasco da Gama, o São Paulo tem que tentar vencer de qualquer jeito, porque olha a sequência do tricolor após a parada pelo Campeonato Brasileiro. Fora de casa contra o Flamengo e o Bragantino, em casa contra o Corinthians, fora de casa contra o Juventude e em casa contra o Fluminense. E depois vai ter oitavas de final de Libertadores e oitavas de final de Copa do Brasil. Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!